Deus o abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou seu irmão em Cristo, Hércules de Oliveira, e estarei trazendo alguns estudos bíblicos, agora principalmente sobre um tema chamado Uma Nova Chance. Nesta noite que passou, eu estive meditando e me veio algo nesse sentido, uma nova chance. E eu fiquei pedindo a Deus aonde poderia estar trazendo isso, vendo isto na Escritura. E Deus foi nos mostrando e me veio essa inspiração, porque, como diz a palavra de Deus, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, ou seja, a cada manhã Deus nos dá uma nova chance. Então vamos começar este estudo em Gênesis, capítulo 3, a queda do homem, mas ali também nós veremos uma nova chance. Então vamos ali, em Gênesis capítulo 3, versículo 4, diz assim: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. No versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Deus perguntando para Adão: Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me destes por companheira, então disse Adão, versículo 12, justificando: A mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Até aqui. Então, nós vemos que Deus criou o homem. Do homem, ele tirou a costela e ele fez do seu lado, tirou do lado, ele fez a mulher para ser uma companheira, para ser uma ajudadora, alguém que estivesse ao lado do homem, ao lado de Adão. Mas nós vemos que quando Deus, ele cria a primeira família da terra, o primeiro casal da terra, o que acontece, a Bíblia diz que Satanás, ali ele usou aquele ser que mais se parecia, que é um ser inteligente, que mais se parecia com um ser humano, e era um animal que podia até mesmo falar, e tinha braços e tinha pernas. Era uma espécie de humanoide, um animal que se parecia muito com o ser humano.
E aquele foi onde Satanás entrou para introduzir a sua mentira ao mundo, com o intuito de destruir aquilo que Deus construiu, daquilo que Deus criou. Esse é o intento de Satanás. Então, se nós acompanharmos a leitura aqui, em Gênesis capítulo 3, no versículo 11, Adão simplesmente, no versículo 12, ele simplesmente diz assim: então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Aqui não diz que a Eva enganou Adão para comer. Ele comeu conscientemente. Vocês entendem a profundidade disto? Ele entrou nisto conscientemente. Mas quando chegamos no versículo 13, no qual Deus pergunta à mulher, e disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou. Porque é isso que o diabo faz. Às vezes Deus está te perguntando, mas por que você se afastou dele? Por que você se afastou dos irmãos da fé? Por que você se afastou da sua família? Por que você se afastou da igreja? Por que você se afastou da Bíblia? Por que você se afastou da oração? Por que você se afastou de ouvir aqueles hinos espirituais? Deus está te perguntando. E você vai reparar que se você for lá no profundo do teu íntimo, você vai dizer a mesma coisa que Eva disse. A serpente me enganou. Porque o papel da serpente é enganar a mulher. É enganar a igreja. Então, Satanás até hoje tenta enganar a mulher de Jesus Cristo, a noiva de Jesus Cristo. Assim como ele enganou Eva lá no início. Mas, focando aqui, nós percebemos que Adão, então, ele não foi enganado. Tem uma escritura que está aqui em Timóteo, capítulo, se não me engano, 2, vamos abrir aqui, em Timóteo, capítulo 2, do versículo 12 em diante. Diz assim: não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Olha o versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então Deus aqui está demonstrando por que o homem, ele tem a liderança do lar. Ele está com aquela liderança, ele é o cabeça da esposa, ele é o cabeça da família. Deus, aqui Paulo está nos explicando isso, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. É algo que Deus criou para ser assim, e seguindo esta maneira bíblica, divina, há uma prosperidade naquele lar, há uma prosperidade naquela família. E no versículo 14, Paulo nos diz assim: e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, aqui, o apóstolo Paulo está nos dizendo que não foi Adão que foi enganado. Mas como assim? Como assim? Foi Eva que foi enganado? Não foi Adão? Adão também não foi enganado? Não. Adão, ele comeu, mas o que recebeu da sua esposa. A sua esposa lhe deu de comer e ele comeu. Conscientemente. Conscientemente. Então aqui nós temos, nessa passagem bíblica, o primeiro caso de uma nova chance. Primeiro caso de redenção. Nós podemos observar que Adão, ele poderia continuar ali no jardim se ele não tivesse comido.
aquilo que ele recebeu de Eva. Mas Eva teria que sair. Com certeza Eva teria que sair, porque a regra era essa. Este era o único mandamento. E Eva transgrediu esse mandamento, disse o apóstolo Paulo. Ela foi enganada e ela transgrediu esse mandamento. Mas Adão a amava tanto porque ele disse assim, ela é osso dos meus ossos. Ela é carne da minha carne. Então, como ele poderia abandoná-la simplesmente assim? Se ela era parte dele, se ela surgiu a partir dele. Aleluia. Então, aqui nós vemos que houve uma nova chance. Houve uma nova chance. E é tão bom quando o marido perdoa as falhas da esposa. É tão bom, tão maravilhoso diante de Deus quando a esposa perdoa o marido, perdoa as suas falhas. Amém? E querem fazer as coisas corretamente, e querem estar juntos, um ajudando o outro. É tão bom isso. Então, nós observamos que após sofrerem essa condenação, porque a partir dali veio a morte. Não existia a morte. Então, Adão viveu, se não me engano, 800, 900 anos, Eva por ali, e morreu. Então, mas antes não haveria tempo, não haveria o fim, até o pecado introduzir a morte. Então, e nós vemos no versículo 21, que está escrito assim, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Isso aqui mostra que, lá no versículo 7, Adão e Eva fizeram para si mesmo, né? Está escrito ali, que estavam nus, perceberam que estavam nus após o pecado, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Porque quando nós cometemos algum erro, nós tentamos justificar da nossa maneira, cobrir a nossa nudez, cobrir a nossa vergonha, explicando, justificando e não nos humilhando. E quando Deus vem e pergunta, onde estás tu, Adão? Onde estás? Nós nos escondemos. Nós não queremos mais saber de Deus, das coisas de Deus. Mas quando nós chegamos diante de Deus e confessamos, dizendo, Senhor, realmente eu estou nu, eu estou em pecado, eu estou em falha, eu quero me redimir, eu quero estar na tua presença. Então, nós vemos que houve uma nova chance para eles. Porque Deus fez para eles uma túnica, fez para eles túnicas de pele e os vestiu. Aqui nós lemos em alguns livros históricos, alguns comentaristas bíblicos, não está aqui claramente, mas que essas peles aqui eram de ovelhas. Que ali houve um primeiro sacrifício pelos pecados. Ali aquelas peles eram peles de ovelhas ensanguentadas para já cobrir aquele pecado, para começarem novamente, para terem uma nova chance. Então, irmãos, eu e você, nós precisamos de uma nova chance. Aceite essa nova chance. Recomece. Você que está me ouvindo, que estou falando com você agora. Por que esperar amanhã? Se você está me ouvindo agora e esta mensagem te tocou, se arrependa. Ajoelhe aí onde você está mesmo, peça perdão pelos seus pecados. E se você desejar ir congregar numa igreja que pregue esta mensagem que você acabou de ouvir, entre em contato conosco. Nós estaremos te ajudando, te direcionando a uma igreja onde prega esta mensagem. Para você se aprofundar um pouco mais nesse estudo bíblico, aqui a gente resumiu um pouco, mas que você possa aprender mais, possa conhecer mais e saber que Deus está te dando uma nova chance. Hoje, agora. Deus te abençoe em nome de Jesus.
Se você deixar o seu nome também nos comentários pedindo uma oração, o seu pedido de oração, nós estaremos orando, colocando aqui no nosso caderno de oração e orando por você e por sua família, tá bom? Deus te abençoe, seu irmão em Cristo, Hércules de Oliveira.